Olá, boa tarde. Boa tarde, né, Tainá? Boa tarde. Letícia? Hoje a tarde já tá boa, né? Tá uma delícia. Só pelo tema de hoje já tá bom. Nossa, tá muito bom. E você, como é que tá na sua tarde de quarta-feira, hein? Se tava assim, boa, pode ficar melhor com mais conhecimento que nós vamos expor hoje no programa. E se tava ruim, você espera que agora vai melhorar. Agora vai ficar muito mais legal com a gente aqui. Só que nunca para na gente. A gente sempre comenta isso. Nunca para na gente. Exatamente. Sempre tem alguém para comentar, para ensinar a gente aqui junto. A gente aprende junto com você aí de casa. Porque a gente gosta de interatividade. Isso mesmo. E para a gente começar hoje, eu quero fazer a leitura do nosso versículo, que tem tudo a ver com o tema. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Olha que bênção. Já isso começa mesmo. refletindo na palavra de Deus, né? Porque ela que é a autoridade aqui, ela que vai editar tudo que a gente vai falar daqui para frente, né, tá? Exatamente. E o tema do programa de hoje, Lê? É a alimentação para a glória de Deus. Ai, você já parou para pensar? bênção. Né? Parou para pensar no que a gente, tanto de besteira que a gente come. Agora mesmo meu almoço foi lá duvidoso. As pessoas aqui não me deixam mentir. Foi meio duvidoso. Aí a gente já conversa com alguém sobre alimentação para a glória de Deus para amanhã o meu almoço ser melhor. E o seu também. Para a gente já ter aquela refeição sabendo para quem que a gente está fazendo, né? Nham, 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 que delícia. Mas assim, a gente comenta aqui, mas a gente quer que você comente também aí no chat. A gente quer a sua opinião. E por isso a gente tem um quadro chamado Quiz de Eva. Então, roda a vinheta. Bom, o quiz de hoje, se prepara para essa pergunta que eu quero que você responda aí no chat. No final do programa, a gente vai ver as respostas, a gente vai ver aqui, eu e a Tainá também vamos responder, que a gente se colocou aqui na linha de frente. E a pergunta é, você tem algum vício alimentar? E se você tem, você teria coragem de deixar esse vício? De deixar de comer ou beber essas tais coisas que você é viciado? Que aí já começa a passar mil coisas na nossa cabeça, né? Coca-Cola, chocolate, essas coisas. E aí? Você tem esse vício? Comenta aí embaixo. Se você tem coragem, você fala aí pra gente, pra incentivar a gente também a deixar. Incentive aí o pessoal no chat, tá bom? Quero nem comentar, mas eu já anotei para não esquecer e a lista está aumentando. E para falar sobre esse tema, hoje nós convidamos ela, que já esteve presente em vários quadros aqui da Rádio Pinheiros e agora na IPP TV. Isso mesmo, eu estou falando da Larissa Iso, linda, incrível, uma serva de Deus. Eu vou apresentar um pouquinho do histórico dela, do currículo, para vocês acompanharem aqui com a gente. A Larissa Ferraro, ela é cristã, esposa do presbítero Júnior, ela é escritora, palestrante, conselheira bíblica e ela é membro da ABCD. Parceira daqui já praticamente, está sempre com a gente aqui, compartilhando conhecimento. E ela está falando com a gente direitinho lá de Fortaleza. Olá, Larissa, boa tarde, tudo bem? Oi, meninas, boa tarde, tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus, melhor agora, né? Porque além de ter você, a gente tem a palavra de Deus aqui para guiar a nossa conversa. Amém, a palavra de Deus eu concordo. Mas é uma alegria para mim estar aqui novamente. Assim, para começar, a gente gosta de começar bem, né? Sempre a gente começa bem, já dos programas da rádio, você já está acostumada com a gente enche você de perguntas e você que lute para responder. Sempre é assim, né? Mas eu já quero começar com uma questão. Por que a alimentação é um tema importante para a gente falar biblicamente? É para a pessoa entender por que é tão importante esse programa e ela estudar mais a fundo depois. Muito bom. E vocês já iniciaram muito bem aí, né? Já iniciaram com o versículo que já começa a responder essa pergunta, que é 1 Coríntios 10, 31, que diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a alimentação, ela também precisa ser para a glória de Deus, né? Esse é um ponto. Outro ponto é que a alimentação, ela também envolve a nossa interação social, principalmente nós cristãos, né? Aonde a gente se reúne, geralmente tem alguma coisa para comer. Então, a alimentação, ela não é simplesmente
o que eu vou ingerir, mas também é muito relacionada com todo o social, relação com outras pessoas. E o terceiro ponto é que a alimentação, ela revela o nosso coração. Ela vai revelar muitas vezes, né, como é que o que aquele alimento é o que para mim? Eu vi vocês falando sobre esses vícios alimentares, né? Então, a alimentação, ela vai revelar o que está no meu coração. Será que quando eu vou para a comida, eu vou ali para o chocolate para buscar alívio, né? Eu estou colocando a minha esperança está nisso. É o primeiro lugar que eu vou quando eu estou triste, é o primeiro lugar que eu vou quando eu estou feliz, né? Então aí eu estou transformando o alimento em algo além do que ele é, né? Então esses são alguns pontos, razões pelas quais nós precisamos sim falar biblicamente sobre esse assunto, né? Conta quando a gente, né, fala, ou quando mesmo tem uma pregação, ou em casa, quando a gente vai explicar, né? Cortou o áudio de vocês, eu não escutei o que você começou a falar, eu só escutei as últimas palavras. Cortou de novo, não tô ouvindo. Não está nos ouvindo? Agora voltou. Tá bom. Por que o pecado da gula, ele é tão pouco levado em conta? Será porque seja um dos nossos pecados de estimação? Nós temos infelizmente, nós temos essa tendência, né? A gente faz um pouco de vista grossa para aquelas coisas das escrituras que vão exatamente no ponto onde a gente ou não quer mudar, ou a gente tem dificuldade. Então a gente olha para aquilo meio, não, acho que não é comigo, né? Passa a página, vai para o próximo capítulo, né? Não sei, talvez seja isso, mas realmente a gente tem meio esse costume de cultivar a gula como uma coisa que não é pecado, né? A famosa brincadeira, né? Crente não bebe, mas come, e a gente acha isso bonito, a gente dá risada, e aí a gente deixa ali no canto e não fala, né? Mas é um pecado. Lá, assim, aproveitando o ensejo, né? A gente está no Diário de Eva, né? E aí a gente conta que a maior parte dos nossos telespectadores são mulheres, mas tem muitos homens aqui, então você, homem que está assistindo nosso canal, você fica aí que essa pergunta é para você também. Mas, assim, aproveitando, o meio feminino, ele tem muito dessas coisas de dietas mirabolantes, que as mulheres vão e tomam chás, né, milagrosos, aí fazem um montão de dietas estranhas, enfim. Corta carboidratos, corta proteínas, corta aquilo, tira o miolinho do pão francês, que já disseram que é lenda. Tem várias coisinhas nesses tem as coisas simples que a gente vai tentando encaixar para enganar a consciência, e tem as coisas que são mirabolantes, tipo, eu não vou comer mais nada de carboidrato nunca mais na minha vida, sei lá. Tem essas dietas aí. E o que a gente diz sobre isso, né? Qual que é o problema disso tudo? Qual que é a problematização, olha eu falando errado já, de todo esse aspecto da dieta mirabolante? Vamos lá. É importante que tudo que a gente vá avaliar na nossa vida, biblicamente, a gente não caia em nenhum dos dois extremos, né? Quais são? Um é não avaliar biblicamente, ou seja, a alimentação, Deus não está preocupado com isso, ele está preocupado com a escola dominical e o culto de domingo, o resto ele não se preocupa, isso é um erro, né? E o outro é a gente criar regras que não estão nas escrituras, não são nem mandamentos, nem princípios, que a gente cai no outro lado, que é o legalismo, né? Então fazer dieta é pecado. Não, fazer dieta não é pecado. Mas existem sim algumas coisas que nós precisamos levar em consideração e que não estão em si no alimento. Eu me lembrei agora de certa ocasião que Jesus disse que o que entra no homem não contamina o homem, não é esse o problema. Mas o que sai do coração do homem é que contamina, né? Então ele vai falar isso para demonstrar que
tudo bem, pode entrar até coisas que façam mal, mas são jogadas em lugares escusos, como ele fala, né? Sai e você fica livre. Mas o problema é o que está no nosso coração. Então, esse é o ponto fundamental nessa questão da alimentação, que está no nosso coração. E aí, pensando nisso, tem 2 trechos de 1 Coríntios que eu quero ler aqui para vocês. Um é 1 Coríntios 6, versos 12 e 13, que fala o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Então, é lícito fazer dieta? É lícito fazer dieta. Eu posso fazer dieta. Mas depende de o que isso vai implicar. Por exemplo, será que eu estou colocando ali naquela dieta a minha expectativa de felicidade na vida? Eu vou fazer essa dieta porque quando eu for magra, aí eu vou ser feliz. E aí, ou então, eu estou colocando a expectativa de que eu vou ser uma pessoa adorada. Então, eu estou buscando a minha glória com essa dieta. Eu vou ficar com o corpo e aí eu vou postar várias selfies minhas, como eu estou linda e, né? Então, aí a gente já está entrando nas questões do coração. Qual é o objetivo de fazer isso? Outro ponto, será que a dieta mirabolante, por conta da dieta mirabolante, eu vou deixar de amar e servir aos outros como eu já faço isso comigo mesma? Porque o que Jesus nos deixou de ensinamento é amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como eu já me amo. Será que essa dieta mirabolante, ela vai implicar que eu vou tirar algumas comidas de dentro da minha casa e aí vou deixar, de repente, filhos, marido, privado, que eles gostam de comer, só porque eu decidi que agora eu não vou mais comer aqui. Eu não, vou vegetariana. Então, na minha casa não entra mais carne. E meu marido é louco por carne. Então, eu não estarei amando ao meu próximo mais próximo, que é o meu marido. Então, cai também, acaba virando um pecado. Né? Você vê que não é a dieta em si. Eu posso fazer a dieta, mas como é que isso vai implicar na maneira que eu amo e sirvo aos outros? Continuando ainda em 1 Coríntios, Paulo vai falar quase a mesma coisa aqui no capítulo 10, nos versos 23 e 24. Ele diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do próximo. Então, o que a gente acabou de falar, né? Quando o meu problema com a alimentação, quando a minha dieta, ela cai nessa questão de eu vou deixar de amar e servir ao próximo, nisso virou um pecado. Aquela alimentação, aquela maneira de me relacionar com o alimento, ela virou idólatra. Né? A gente sabe que pode acontecer da pessoa deixar de frequentar, de repente, eu vou partir nos encontros de mulheres da nossa igreja porque lá tem muito carboidrato e eu não vou, eu estou numa low carb agora, né? Então, nesse ponto que começa a virar idolatria, virar pecado, quando eu começo a deixar o alimento se tornar mais do que ele realmente é, mais do que Deus colocou para ele ser, né? É muito bom ouvir essa perspectiva, né? Porque às vezes a gente está tão engajado em fazer as coisas para a gente que a gente não para analisar as motivações do nosso coração para a gente se alimentar e para fazer qualquer outra coisa. É o mesmo princípio, né? Esse princípio que você aplicou para alimentação, a gente pode aplicar para tudo na nossa vida. Roupa, comportamento, tudo é regido por esse princípio de motivação, né? O cuidado do lar, né? Desde a decoração mais simples, aquele quadro que você quer pôr em casa, né? Você tá em sintonia com o marido, com os filhos, né? Eu acho isso importante. E, Larissa, tem mais uma pergunta, né? Qual que é a concepção que nós devemos ter do nosso corpo para a gente poder alimentar, para a gente poder hidratá-lo, para a gente poder adornar, né? Na hora de cuidar das vestimentas, a gente cuidar dele, né? Como que a gente deve conhecer o nosso corpo
para poder cuidar dele da forma correta? É interessante, é importante a gente falar sobre isso, né? Porque muitas vezes eu vejo cristãos falando sobre essa questão de alimentação, né? E usando aquele trecho de que nós somos do Espírito Santo, então, por conta disso, eu preciso cuidar do templo do Espírito Santo, né? Eu vou na igreja, eu tenho que estar bem arrumada, porque eu estou me arrumando para o Senhor, né? Lógico, se isso for legítimo, é maravilhoso, mas a gente tem que tomar cuidado se a gente não está usando a palavra de Deus para reforçar desejos do nosso coração, né? Coisas que a gente queira fazer e coloca meio que esse rótulo de versículo para parecer diferente, né? Eu creio que o trecho que mais importa nessa questão do que fazer com o nosso corpo, como a gente deve ver o nosso corpo, ainda em 1 Coríntios também, capítulo 6, no verso 20, que Paulo vai falar o seguinte: porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, a coisa mais importante que nós precisamos entender sobre o nosso corpo é que ele não é nosso. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Então, foi pago um preço muito alto pela nossa salvação, pelo nosso corpo, e é por isso que a gente está aqui falando como é uma alimentação para a glória de Deus, porque nós fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo e agora nós queremos agradá-lo, né? Nós não seguimos essa questão de uma dieta X ou Y por conta de ganhar alguma coisa com Deus, fazer barganha com Deus. Não é esse o objetivo. Nós queremos ter uma alimentação que glorifique o Senhor porque nós já ganhamos muito dele, nós somos gratas. Então, nosso corpo pertence a ele. Então, e o objetivo dele ter nos colocado aqui é para a glória do nome dele. Então, como é que a gente deve ver o nosso corpo dentro dessa perspectiva bíblica? Nós devemos viver para a glória de Deus. Então, com que corpo, com que disposição eu vou estar melhor preparada para glorificar a Deus? Amando a Ele acima de todas as coisas e amando ao próximo como a mim mesmo. Então, aí a gente pensa, né, como é que isso se traduz no meu prato do almoço? Então, será que eu vou glorificar mais a Deus se eu comer ali 5 pratos de macarrão, depois tomar um sorvete e aí não aguentar fazer mais nada, passar a tarde dormindo porque eu não tenho disposição e a minha saúde vai ficando muito ruim? Ou numa comida mais equilibrada ali, né, um arroz, feijãozinho, uma carnezinha, uma saladinha, para poder ter disposição. Então, é isso que eu tenho que pensar. Como que eu vou glorificar mais a Deus? Aí pensando nisso, eu preciso tomar água, eu preciso fazer atividade física. Não é uma questão só... Não é errado também eu querer ficar bem fisicamente. A questão é até onde isso vai. Será que para ficar bem fisicamente eu vou pecar para obter? Que é aquelas perguntas que a gente identifica um ídolo no coração. Eu peco para obter? Ou eu peco quando eu não obtenho? Quando eu chego nessa situação de pecar porque eu não tenho aquela coisa, é porque isso virou um ídolo, né? Então aí nesse ponto fica errada a forma, não glorifica a Deus, né? Larissa, agora eu tenho uma pergunta que tem a ver com o quiz de hoje, né? Sobre vícios. Uhum. Você falou um pouco da mentalidade que nós, como cristãos, devemos ter do corpo, devemos ter da alimentação. E como que isso é levado em conta quando se tem um vício, compulsão alimentar, esse tipo de coisa? É importante que a gente também traduza esses termos da nossa cultura para o que a Bíblia, como é que a Bíblia chamaria os vícios, né? Se a gente for numa chave bíblica, eu acho que a gente não consegue encontrar a palavra vício, não tenho certeza, mas eu acho que não. Mas o que é um vício? É simplesmente eu buscar um alimento ou um alimento, a bebida, para que ele me forneça algo que vai muito mais, vai bem além do que nutrir o meu corpo, né, e satisfazer uma necessidade de sede e fome. Eu colocar, é o que eu venho falando, né? Eu colocar a minha expectativa, de repente, de alívio, de sofrimentos, a minha expectativa de felicidade. Eu vou comer um negocinho aqui, um doce, porque eu fico mais tranquila.
Então, eu estou colocando ali no alimento um poder como se ele fosse um Deus. E quando a gente fala em vício do alimento, a gente está falando em idolatria. Qualquer vício é idolatria. Porque eu estou considerando aquela coisa, seja o que for, seja um alimento, seja bebida, seja pornografia, seja qualquer coisa que uma pessoa pode se viciar. É porque ela está colocando ali todas as suas afeições, toda a sua expectativa de vida, ela está depositando naquela coisa. Então aquilo ali virou um Deus. Né? Então isso é idolatria, vício é idolatria. Sim, você tinha falado. Fala, Tainá. Não, só uma perguntinha básica, assim, para pegar o gancho dessa primeira resposta. Quando a gente fala assim, eu preciso do cafezinho matinal para acordar bem, para estar disposta e conseguir executar todas as minhas tarefas. Sabe esse argumentozinho que a gente solta de vez em quando, né? Ele Quem entra nunca, nesse pecadinho que você falou agora, de tipo, eu preciso dele para ser feliz, eu preciso dele para ter energia. Eu costumo, assim, toda vez que o meu marido usa esse termo, eu preciso de alguma coisa, eu faço aquela brincadeirinha para cutucar ele. Eu falo, a única coisa que você precisa é da graça de Deus, né? É a única coisa que nós realmente precisamos. Ninguém vai morrer porque não tem um café, né? Então, a maneira que a gente diz, eu preciso, mas isso a gente pode compreender de uma certa forma essa questão do café, porque o café, a cafeína, gera, sim, até uma dependência química, que quando você não toma, você tem dor de cabeça, né? Quem tem esse costume, né? Como eu, assim. E aí você tem dor de cabeça, né? Mas, inclusive, foi muito bom você mencionar isso daí, porque nós precisamos também avaliar isso. Que efeito que esse alimento, essa bebida tem no meu organismo? Será que ele me estimula, me deixa mais acordada, tal? Mas será que ele também não tem algum efeito ruim? Será que eu me torno... Algumas pessoas têm sensibilidade maior à cafeína. Será que eu não me torno também mais irritada? Será que eu não fico muito agitada e aí tenho problema com ansiedade? E aí começo a ter taquicardia? Então a gente também precisa avaliar isso. Qual é o efeito dessa bebida, desse alimento? Eu sentindo que alguém está com a consciência tão pesada que a cabeça caiu assim. Mas estamos juntas, viu? Estamos juntas. Eu amo café. Vou contar meus pecados aqui para vocês. Eu amo café, mas eu sei que a cafeína não me faz bem. O que eu tenho feito agora, eu como o que eu tenho que comer de manhã, o que eu gosto de comer de manhã, e aí eu coloco só o fundinho da xícara, assim, para ser a última coisa do café. Eu tomo aquele golinho só pro gosto, porque eu amo café, mas eu sou sensível à cafeína. O café me deixa mais agitada, me dá taquicardia. Então, assim, é uma coisa que eu preciso, né, me libertar disso daí. Eu compacto da tua frase, Somos inclusive. três. Nós três aqui, gente. Mas até um médico, uma vez ele pediu para que eu reduzisse. Aqui é água, tá, gente? É água, tá? É água. Quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente. E ele pediu mesmo para que eu tirasse o café de vez, ou pelo menos eu reduzisse. Eu tentei uma vez, foi até com leitinho, e fiquei um tempo sem, mas aí tem hora que eu volto, aí eu vejo que eu estou indo muito, o coração está acelerando, dá aquela tremedeirinha, às vezes, por conta da cafeína, que a gente fica muito ligada, né? Aí eu dou uma regulada, então é aquele negócio da dosagem, né? Que a gente fica se policiando. Às vezes a gente está aqui trabalhando o dia inteiro, né? Ai, eu vou descer pegar um café, pega para mim. Às vezes você está assim, ai, não vou tomar café de novo, mas, ai... tão bom, pega lá um pouquinho, eu aceito. E aí a gente vai nessa, né? Mas é muito importante lidar com isso e saber como lidar com isso, né? Tipo, biblicamente. É que são coisas que a gente acha que é tão pequenininho, mas você vê, pode causar até uma ansiedade na pessoa. E causa, para quem tem mais sensibilidade à cafeína, causa. E aí pode causar ou agravar insônia. Insônia agrava uma série de problemas emocionais. Então vira assim uma bola de neve. E aí eu vou precisar colocar na balança, né? Será que eu preciso do café ou eu preciso da glória, da graça de Deus, né? Para parar de tomar café ou então reduzir ao mínimo que não tenha tantos efeitos colaterais, né?
uns pequenos ídolozinhos, né, que a gente faz. Tipo, o que é um café perto da graça de Deus, né? Exatamente. Não, essa frase já anotei, vou trazer para mim. Foi moldurado no quadro. E, Larissa, é normal quando a gente está em casa e tem filhos pequenos, adolescentes, a gente ensinar o hábito da oração, né? Principalmente, na hora que nós vamos sentar na mesa, quem vai orar hoje? Você vai orar? Não, eu orei ontem, então hoje eu oro, né? Então, é importante que tenha esse hábito da oração antes das refeições. E por quê, Larissa? Eu creio que é importante, até porque é um mandamento do Senhor, né? 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. E nós vivemos em um mundo ocidental, nós não estamos, graças a Deus, passando fome. Em geral, nós temos muita comida em casa, nunca nos faltou, a maioria de nós. E muitas vezes a gente convive com isso como se fosse uma coisa muito... todo mundo tem, né? Mas não é. E o fato da gente orar antes da refeição é um agradecimento ao Senhor pela provisão, reconhecendo que é Ele quem dá. Eu acho que, mais uma vez, o importante é o nosso coração. Não é simplesmente um ritual. Eu vou ensinar um ritual da oração antes do alimento, de comer. É a questão de eu ser grata ao Senhor por aquela comida. E toda a nossa luta com a alimentação, é engraçado, né? Tudo na vida cristã tem os dois extremos e o certo, né? Então, essa questão da alimentação, nós pecamos em um dos dois lados. Ou pela falta de gratidão pelo que Deus coloca diante de nós, na nossa mesa, ou então pela falta de autocontrole em como lidar com tudo aquilo que Ele coloca diante de nós, né? Por um lado, porque também é pecado quando eu fico restringindo demais. Tem isso, mas eu não como isso. Claro, existem pessoas que têm alergias alimentares. Eu tenho uma amiga que ela tem alergia alimentar gravíssima, que se ela comer um pouco de glúten, qualquer que seja esse tamanho de coisa com glúten, ela tem hemorragia interna. Então, isso é um caso extremo que a pessoa realmente não pode. Mas o que a gente tem convivido muito com essa situação, você convida alguém para ir na sua casa, ou tem uma reunião, eu não como isso, eu não como aquilo, não como aquilo. Aí quando você olha, a pessoa não comeu nada, ela está só tomando ali um copo d'água, e não é por conta dela não poder, mas é porque ela não quer ali estragar a dieta. Lembra do que eu falei? De deixar de amar o outro, o próximo? Se a pessoa fez aquela comida para você e você está negando aquela, né, por conta de uma vaidade e tal, gente, ninguém vai morrer de comer um doce, um pedaço de pizza, dois até, né? Não existe alimento que seja pecado comer, né? A gente vê nas escrituras até falando sobre os alimentos sacrificados ao ídolo. O Paulo fala, se você não tem problema com a sua consciência, vai e come, porque o ídolo não é nada. Então, não existe comer comida X, Y. A questão é, eu tenho que ser grata pelo que Deus está provendo naquele dia, e eu tenho que tomar cuidado com o autocontrole. Eu vou comer ali para me alimentar, para ter prazer, que também é parte da alimentação ter prazer. Mas será que eu preciso comer um bolo inteiro? Ou será que um pedaço, se eu comer devagarzinho, saboreando, né? Ou talvez dois ali, porque o bolo está delicioso, não é sempre que eu faço isso. Mas hoje em dia a gente tem noção de coisas mais, o que faz bem e o que não faz bem. Então, de repente, uma prática para se fazer no dia a dia na sua casa, tem as coisas mais saudáveis. Procura não ter as coisas que né, muito doce, muito refrigerante, essas coisas. Deixe para as exceções, convida para comer na casa dela, uma reunião, né? Ixi, tá achando que tem gente aí com peso na consciência de novo. Por que a gente inventou de fazer esse programa? Não, eu falo, gente, vocês estão nos assistindo, eu vejo, vocês estão interagindo, comenta, compartilha uma história, mas assim, para nós que estamos aqui, é um tratamento também. Exato. A gente aprende muito e escuta, e quando tá fazendo o tema, é um trabalhar, é revelador igual, né? Para quem tá... porque a gente já escolhe direcionando para as áreas de dificuldade, né? A gente já encontra pessoas assim que têm dificuldade na mesma área. A Larissa já falou do café, eu já tô quase chorando aqui.
falou do refrigerante, o doce. Gente, é pesado, né? Principalmente a gente que está em São Paulo, vivendo nessa correria. Sim, que quer coisas mais práticas, mais fáceis de você parar no fast food, já tá pronto, você já encomenda e pega e sabe que é gostosinho, né? Não é ruim. Gostosinho não, é gostosão. Não vai ter gosto de um lanchinho, né? Aí, Mas, Larissa, uma coisa importante que você falou agora, só para a gente reforçar, é a importância de ter itens mais saudáveis, né? Claro que quando bate o desespero, quando a gente sobe numa balança, ou quando uma roupa dá uma apertadinha, se fala listinha de mercado, um alfacezinho, um tomatinho, mas quando a pessoa ela tem um vício no chocolate, né? Ela tem aquela compulsão por comer um doce, e aí ela tem aquela facilidade de abrir o armário, procurar e tá bem ali, né? Qual a importância, assim, como que você orienta para quem tem essas fraquezas? Talvez ela não consiga cortar de uma vez, mas como moderar isso dentro de casa? Você tem uma dica que ajude um pouquinho nessa área? Tenho, com certeza, né? O que Jesus disse, se o teu olho direito te faz pecar, arranca e joga fora, né? É difícil, né, gente? Mas, assim, a Bíblia é maravilhosa, porque ela tem as respostas que nós precisamos. O nosso problema é que muitas vezes a gente quer arrancar o olho e pôr no bolso, né? Então eu arranco o olho, boto no bolso, quando eu quiser o olho de volta eu colo, né? Então, assim, se eu sei que eu sou uma pessoa que tem essa falta de autocontrole para comer um chocolate, por exemplo, eu não sou uma pessoa que eu consigo comer 2, 3 pedaços de chocolate, eu só consigo acabar uma barra de meio quilo que me colocam na mão, né? Então eu não posso ter a barra de meio quilo na minha casa, né? Eu preciso tirar. Isso serve, minhas irmãs, para qualquer assunto, né? Se eu sou uma pessoa que tem eu luto com a questão de pornografia, né? E eu tô ali assistindo um filme, começam umas cenas mais assim, eu tenho que pular aquilo ali, eu tenho que de repente mudar, escolher outra série, escolher outro filme. Se eu sei que tenho amigos que começam com conversas que não convêm, eu tenho que romper essas relações ou me relacionar o mínimo possível. Para alimentação vai ser a mesma coisa. Se eu sou uma pessoa que eu tenho essa tendência de pegar ali um doce, um bolo, um chocolate e devorar inteiro, eu preciso me arrepender, né? Porque é pecado. Eu tô fazendo isso, não é por fome, concordam? Ninguém come um bolo inteiro, 1 litro de sorvete inteiro por fome. Eu tô buscando alguma coisa naquele sorvete. O que é? É porque eu tô triste, então eu tô esperando que o sorvete vá me alegrar. E é interessante o pecado. O pecado promete, mas ele nunca entrega. Então você vai ali com aquela esperança, hoje eu tô triste por comer sorvete. Eu como, quando eu acabo eu me sinto péssima, passando mal fisicamente, me sinto culpada. Eu fico, meu Deus, já tô de novo aqui, por que eu fui comprar esse sorvete? Eu não aprendo, né? Mas o nosso Deus é tão maravilhoso que todas as vezes que a gente se arrepende, Ele perdoa. Mas o ponto é se arrepender, é entender que isso é um pecado. Então eu coloco diante de Deus, eu confesso, não tem mudança bíblica sem confissão. Então é confessar diante do Senhor. Senhor, eu estou indo para o alimento enquanto eu deveria estar indo para o Senhor. Quando eu estou me sentindo triste, quando eu estou me sentindo feliz, que às vezes a gente vai comer para comemorar, né? Comer muito, né? Não é pecado comer, gente. Não é pecado comer sorvete, não é pecado comer até McDonald's. Não é pecado comer essas coisas. A questão é quanto que eu como. Né? E por quê? Qual é o objetivo? É para me alimentar e sentir certo prazer ou é a expectativa de realização da minha alma? Né? É essa que é a diferença. É verdade. Muito bom, já tirou várias dúvidas. A gente podia conversar muito mais sobre isso, né? Sim, a gente já tem assunto aí pro ano inteiro se deixar, né? Jejum, orar antes, orar depois, o que comer, o que não comer, enfim. Foi muito esclarecedor. A galera tá adorando esse assunto. Tem gente falando que tá fantástico. Tem gente falando que vai divulgar. Tem gente que falou que vai assistir, deixar para assistir depois. Enfim, se você tá nesses comentários, faça isso mesmo e compartilhe esse vídeo. Exatamente. Depois que ele for lançado. Ele vai ser lançado aqui, Diário de Eva. E aí a Larissa vai ficar aí, ó, perpetuando, falando sobre alimentação no YouTube mesmo. Lari, foi um prazer gigantesco ter você aqui. E agora a gente tem uma notícia, sempre, né? Que a gente tem a Larissa mensalmente com a gente. Gente, nós queríamos contar essa novidade para você. Se você gostou, você vai gostar muito mais, porque todo mês vai ter palavra boa aqui. A gente fazer aquele coraçãozinho assim.
coordenação pra isso. Eu não tenho pra fazer, como se eu fosse sozinha, eu vou fazer assim, ó. Foi muito bom aqui, ó. Muito obrigada, Lari. A gente agradece a sua presença. Fica aqui com a gente pra sempre. A gente não vai ligar não, viu? Que Deus te abençoe. Eu que agradeço, gente. Agora? Eu super adorei. Você quer falar alguma coisa final? Desculpa, te cortei. Não, só agradecer mesmo. Estou muito feliz de ter aí vamos ter esse tempo mensal juntas. Muito alegre de poder compartilhar aí a palavra de Deus para os desafios do nosso dia a dia, né? A gente é recíproco, aqui a gente é amor fluindo, né? Graça de Deus, como você disse, é a graça Amém. de Deus. E agora, bom, para você aí de casa, eu vou dar algumas respostas do quiz que a gente teve. Teve gente falando que tinha vício em café. Olha, você é meu amigão. Porque depois do dia de hoje eu vou precisar domar esse pecado. A Tainá vai estar junto comigo. Vamos estar juntas nessa, né? Porque, pois é, né? Esse vício em café. Mas e aí, você tá afim de deixar esse pecado? Você tá afim? Porque a gente pode ir se cobrando aqui. Você pode, em qualquer programa, você coloca Letícia, larga o café, entendeu? Que aí eu vou lá dar uma visitada, o pessoal da edição vai me falar. E aí tem gente que com vício de batata frita no almoço. Eu ouvi um vício que uma pessoa, ela falou que no café da manhã ela toma um pouquinho mais tarde, mas ela costuma tomar um cafezinho só e um biscoitinho de água e sal. A gente tá perdendo os nomes aqui com os comentários, mas você se sinta abraçado. Né? A gente entende a sua dor, a gente compartilha da sua dor. Só que assim, Thay, depois eu volto com mais comentários. Tá, a gente tem que... Assim, hoje tá um dia muito especial. Nossa, Larissa Ferraro, falando de alimentação, falando de comida, gente, falando de comida. Só que assim, não tem programa que fale de comida sem comida. Exatamente, né? Não tem. Você já parou pra pensar nisso? Não tem. E nós vamos estrear um quadro novo hoje, que é o Dica do Dia. E quem está estreando esse quadro, gente, é a Rafaela Dourado, junto com a sua linda família. Eles prepararam uma receitinha para nós e eles estão compartilhando ela nesse quadro que você vai assistir agora. Então, antes, já pegue o caderninho aí de receitas e fique antenado para anotar, porque tá com uma cara ótima. Tá. Oi, eu sou a Rafaela Dourado, faço parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros há 28 anos, então quase desde que eu nasci. A minha família é o Diogo, meu marido, a Lorena, minha filha, de quase 3 anos, e o Benício, que a gente está esperando chegar agora em agosto. Bom, aqui em casa a gente gosta de cozinhar, eu gosto bastante, e eu gosto de fazer coisa prática e nutritiva, porque a gente tem uma criança e a gente também gosta de comer bem. Então hoje eu vou fazer para vocês uma receita de torta. Hoje vai ser de frango, mas ao longo da receita eu vou falando para vocês, dando algumas dicas, que a gente tem uma base e o resto a gente pode mudar tudo. Então eu vou contando para vocês e vocês vão me acompanhando nessa receita hoje. Vamos lá? Então vamos fazer a massa primeiro. Já aproveita, liga o seu forno, uns 200, 220 graus, para ele já pré-aquecer. Essa massa não muda, tá? Então você vai fazer torta de frango, de carne, com ervilha, com milho, tanto faz, não vai mudar a massa. Então vamos lá, ó, o que eu tenho aqui? Eu coloquei aqui 2,5 xícaras de farinha de trigo e uma pitadinha de sal. Aqui tem 130 gramas de manteiga, um ovo e eu deixei um pouquinho de água separado caso precise para dar o ponto da massa, tá? Então o que você vai fazer? A manteiga pode estar gelada, tira ela uns 15 minutinhos antes de você preparar a receita, né? A sua torta. E aí você vai fazer o quê? Amassar com os dedos assim, ó. E vai amassando, incorporando a farinha na manteiga, tá? Essa aqui é a mesma técnica que a gente fala de massa podre, né? Só que eu vou adicionar o ovo porque eu acho que dá uma liga boa. Bom, então aqui, ó, eu já incorporei bem. Se você quisesse não usar o ovo, você precisaria usar mais manteiga. Como é uma receita caseira, eu prefiro adicionar o ovo do que usar uma quantidade maior de manteiga, tá bom? Então, vou colocar um ovo aqui. Essa parte faz um pouquinho de meleca, vai dando uma grudadinha na mão. Mas a gente vai
Vai misturando. Então, ó como tá a nossa massa, ó. Ela não tá grudando no dedo, né? Incorporei o ovo. Só que tá vendo que ela tá um pouco seca, tá muito quebradiça? O que que eu vou fazer? Vou adicionar um pouquinho de água e mistura de novo. Ó, a massa incorporada a água, né, já tá mais elástica, beleza? Então, o que que a gente pode fazer agora? A gente pode abrir a massa pra colocar nessa forma daqui, ó. Essa minha é de porcelana, então você pode colocar que ela não vai grudar direto. Você tem duas opções, ou você vai amassando e pondo os pedacinhos, ou você pode abrir no rolo para ser mais rápido. Eu vou abrir no rolo a base. Agora, as laterais, o que eu vou fazer? Eu vou com a mão. Então, no rolo, pega um pedaço da sua massa e já vai abrindo ela, só para te poupar tempo, tá? Porque a forma aqui, ela é grandinha. E aí, com um passo de mágica, olha só, já tá tudo aqui. Então, o que eu fiz? Abri um pouquinho para facilitar e depois fui moldando aqui. Isso vai te levar um tempinho, assim, seja paciente, minha irmã, meu irmão. E aqui, ó, eu fiz também um pra Lolô, tá vendo? Esse nem abri, né? Só coloquei e fui apertando com a ponta do dedo. Uma coisa que é interessante falar pra vocês é que antes de abrir a massa, se vocês tiverem tempo, eu imagino que ninguém tenha, mas se vocês tiverem tempo, embrulha ela no Magipack, né, no papel filme, e põe na geladeira por 1 hora. Ela fica bem crocante, bem gostosa, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Uns furinhos. Você regula na massa a altura que você quer, sabe? Se você quer uma massa mais fina, uma massa mais grossa, né? E aí, a gente vai levar ela pro forno, porque o recheio já vai estar praticamente pronto. Então, a gente leva ela pro forno antes, por uns 20 minutos aproximadamente, tá bom? Bom, então tá aqui no forno, né? Já tem uns 15 minutinhos, ó, já tá quase bom, tá? Ela não vai dourar agora. Bom, a torta que a gente vai fazer hoje vai ser de frango. Posso comprar o frango desfiado pronto? Pode. Posso fazer frango em cubinho? Pode. Pode fazer carne? Pode. Aqui você pode fazer do que você quiser. O frango, se você não tiver pronto, você pega o peito de frango, põe na panela de pressão, põe água, tempera, espera cozinhar por uns 20 minutos, depois você abre, escorre a água e chacoalha bem forte, fecha a panela de pressão e chacoalha bem forte. Ele vai ficar assim desfiadinho, também faço bastante, tá? Também é bem prático. Bom, então vamos lá. Lógico que na sua casa, você não vai separar tudo assim, bonitinho, em pratinhos, tá? Pra depois você ter que lavar tudo isso de novo, né? Então, você já vai direto dos potes originais. O que que eu tenho aqui? 400 gramas de frango. Aqui uma cenoura média, pequena média ralada. Meio chuchu. Espinafre aqui, já vou explicar como que eu fiz. E aqui eu tenho ervilha e umas 3 colheres de sopa de ervilha e milho. Aqui eu tenho 3/4 de xícara de molho de tomate. Aqui eu tenho aproximadamente 3/4 de um copo de requeijão, né, de 200 gramas. E aqui os nossos temperinhos, ó, o que que eu tenho aqui? Tudo isso daqui você pode mudar conforme o que você gosta ou o que você tem na sua casa. Aqui tem salsa, cebola e alho, aqui tem páprica doce, aqui um pouco de cominho e aqui um pouquinho de açafrão. Tá faltando só o sal. E aqui 1 colher de sopa de chia, tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Só misturar mesmo, pessoal. Você só vai misturar para fazer o seu recheio, tá? Deixa eu falar, enquanto eu vou pondo aqui, eu vou falando para vocês o espinafre. O espinafre, o que que você faz? Você vai pegar o espinafre, lavar direitinho, e você vai colocar uma gordura, pode ser manteiga, pode ser óleo, pode ser azeite, tá? E aí você vai fazer o quê? Colocar esse espinafre. Primeiro refoga um pouquinho o alho, tá? Depois você coloca esse espinafre, aqui tem um maço, e refoga ele até ele ficar assim, ó, bem cozidinho. Depois você corta, tá? Ele vai reduzir bem, aí você corta depois o seu espinafre pra ficar picadinho, né? O que que é essencial nessa torta aqui? A proteína, né? Do jeito que eu faço, eu sempre coloco um frango ou uma carne, né? Se você quiser fazer uma vegana, você também pode, né? Uma vegetariana, você também pode. Sua opção.
Mas o que eu sempre faço aqui, sempre tem uma carne, ou frango ou carne vermelha, sempre tem requeijão e o nosso molho, né, de tomate, sempre. E os temperos. O resto, assim, não tenho cenoura. Tudo bem, não põe cenoura. Ah, eu não tenho ervilha. Não põe ervilha. Ah, eu quero pôr abobrinha no lugar do chuchu. Ótimo, pode pôr abobrinha. Então, ela é muito versátil, sabe? Você vai abrir sua geladeira e você vai ver o que você tem. Ah, eu não quero pôr milho, não gosto. Não põe milho, gente. É tudo opcional. A base dela é essa que eu contei pra vocês, o resto é opcional, ó. E você vai misturar tudo. Ela tem que ficar bem molhadinha, porque no forno ela vai dar uma secada, beleza? Ó, então aqui eu já misturei tudo, tá vendo? Eu preciso falar uma coisa pra vocês. Eu sempre faço de olho essa torta. É a primeira vez que eu tô mensurando as quantidades. Então, lembra que eu falei que eram 3 quartos de um copo de requeijão? Pode pôr um inteiro, tá? Eu pus o restinho que eu tinha guardado, pra ficar mais úmido, tá bom? E aí o sal a gosto, não esquece de pôr sal. Mesmo o seu frango provavelmente não vai estar super temperado. Então você põe um pouquinho de sal, porque você colocou legumes, colocou cenoura, colocou chuchu ou abobrinha, o que você quis, milho, ervilha, a gente colocou. Então ficou assim, ó, bem molhadinho. E aí o que a gente vai fazer? Simplesmente colocar, eu já tirei a massa. Tá vendo? Ó, ela já tá até solta aqui, ó. E você vai colocar bonitinho e vai apertandinho até forrar tudo, tá bom? Bom, então aqui já terminei de colocar todo o recheio. Também já coloquei nos coraçõezinhos aqui, que eu fiz uma porção individual pra Lorena também. E aí o que tá faltando pra gente voltar lá pro forno é só colocar o queijo por cima. Que queijo usa, gente? Essa torta é a torta da felicidade. Você pode usar o queijo que você quiser. Normalmente eu uso mussarela. Você pode usar queijo ralado também, se você tiver aí, parmesão. Meu marido amado foi comprar a mussarela pra mim, sabe? E aí ele me trouxe esse queijo aqui que não é mussarela, mas não tem problema, porque essa torta tá da alegria. O queijo é bom, então a gente vai usar ele mesmo, tá? E você forra a sua tortinha bonitinha, o quanto você quiser. Ah, não quero colocar queijo, não põe queijo, olha que alegria. E agora o que a gente faz? Forno, né? Você vai pegar a sua tortinha e agora depende muito do seu forno, tá? O meu é um pouquinho demorado. Então assim, eu vou marcar o tempo pra vocês, mas deve dar aí pelo menos uns 40 minutos. Pra o queijo dar aquela gratinadinha em cima, tá bom? Vou colocar as tortinhas da Lulu também e volto com o resultado final. Pessoal, deu 50 minutos de forno. Essa porção individual eu tirei uns 10 minutos antes, tá? Então deu uns 40. A Lorena tá participando no momento, né? Então, olha só que delícia. Já deu uma gratinada, tá vendo? Se quiser, pode deixar um pouquinho mais. Pra mim já tá bom no meu gosto. Cuidado, vai estar bem quente. E dá uns minutinhos pra servir, tá? Espera uns 5 minutinhos pra dar, ó, tá? Ouve esse cheiro, ó. Que delícia esse queijo. Ouve esse cheiro. Já servi, esse é o nosso resultado final. Ela ficou bem molhadinha, ficou bem boa. E aqui estão os pratinhos. Aí no acompanhamento pode ser uma salada, que a gente fez uma salada, né? Você pode... A Lorena já pegou um pedaço daqui para vocês verem como é sucesso entre as crianças e também o restante da família. E, ó lá, não tá nem aguentando esperar. E os coraçõezinhos aqui dela. Né, Lulu? Tá gostosa? Tá gostosa a torta? Tá uma delícia? Corações. De coração. Eu amo corações. Você ama coração? Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Um ótimo dia. Tchau. Dá tchau. Tchau. Beijo. Deus abençoe. Deus abençoe. E essa torta tá uma Delícia. delícia! Eu tô aqui. A Lolo, que fofinha.
Um beijo pra Rafa. Rafa, você é sensacional. Gente, que coisa. Nós somos seguidoras do Instagram da Rafa e da Lolo, aquelas, né? Porque ela tem essas dicas de fazer sempre uma comida muito saborosa e com alimentos ricos em vitaminas. E ela tem essa prática de fazer sempre o prato dela e da Lolo juntas, assim, é muito bonito. Muito legal, né? Eu acho interessante exatamente isso. E ela incentiva a Lolo a comer junto com ela, fazer, a observar. Verdade. Então vai ser uma cozinheira essa menina. E aqui, ó, no chat, tá todo mundo, eu quero um pedaço. A Wanda falou, eu quero um pedaço. Wanda tá sempre aqui com a gente. Um beijo, Wanda. Um beijo pra você. Ó, o pessoal aqui tá falando... A forma pode ser aquela que desenforma embaixo? A Luciene perguntou. Pode. É a torta da alegria. Você pode fazer o que você quiser nela. Você viu que legal? É que é versátil, né? Versátil demais. Aí, comentaram do Kiss, né? A Luciene falou que gosta muito de Coca-Cola com lanche do McDonald's ou Habib's. É ruim? Aqui a Larissa respondeu tudo, né? A Larissa falou que não é ruim. Não é pecado. Só é ruim se você exceder... Aí a quantidade, na sua motivação, enfim. A gente está acabando. Nós estamos chegando no final do programa, mas semana que vem nós estamos de volta com o Diário de Eva e nós estamos com ela, com Marcele Querino, com o tema Ser Vulnerável. Então não perca, já deixa aí agendadinho a sua quarta-feira às 14h30. Nós ficamos por aqui. Exatamente. Mas amanhã, logo cedo, você começa o dia às 10 da manhã com Manhã IPP com Lídia Dickel e Pedro Cera. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau, tchau.